dreams and visions start to grow. The world is changing fast, you know, in our exponential world. Open minds and hearts unite. Ideas spark both day and night. Let's explore this endless flight. Welcome to Exponential World. Me Talks número 1. Primeiro programa de 2025. Estamos cá, novamente, numa era mais moderna. Depois de um longo hiato. Eu diria que, após 4 anos, parece que a gente está vivendo num mundo realmente completamente diferente, não? A gente está vivendo no futuro agora. Eu diria que a gente começou fazendo, né, as gravações numa pegada de falar, né, da evolução exponencial da tecnologia, os impactos na nossa vida e tal, mas eu acho que nem mesmo a gente conseguiria imaginar que em 4 anos, pouco mais, acho que a gente deixou de fazer os vídeos, acho que tem mais ou menos uns 4 anos, talvez um pouquinho menos. A gente já está vivendo uma coisa tão diferente, né? Então, acho que realmente o meteoro atingiu a Terra em novembro de 2022, quando o ChatGPT apareceu e mudou completamente, e vem mudando completamente um monte de coisas com que a gente se relaciona, né? A gente gosta de tecnologia, a gente fala de tecnologia, nossa vida é muito tecnológica, a minha, a sua, e, e a gente está vivendo uma coisa completamente diferente. A gente está vivendo uma realidade impensável em 2020, janeiro de 2022. Vamos colocar janeiro de 2022 porque o ChatGPT, na sua encarnação 3, eclodiu no mundo aí durante 22. Então, janeiro de 22, não dava para imaginar a situação que a gente vive hoje. E não é só do ChatGPT, né? Porque ele foi o primeiro desses assistentes, vamos dizer assim, de inteligência artificial que ganhou aí a internet, vamos chamar assim, que as pessoas começaram a falar sobre isso. E eu me lembro que eu fiz a primeira experimentação com ele assim que o burburinho começou. E eu fiquei muito impressionado na época, o ChatGPT 3. Logo depois veio o 3,5. O 3,5 era muito melhor do que o 3. E depois veio o 4, que era melhor do que o 3,5, mas não era tão impactante a diferença, vamos dizer assim, como foi do 3 para o 3,5, mas isso tudo num tempo muito curto, né? Num tempo muito curto. Aí a gente teve um intervalo um pouco maior antes de outras versões do ChatGPT começarem a surgir, mas aí surgiram os concorrentes, né? E hoje, embora eu use o ChatGPT, eu uso muito mais o Claude, por exemplo. Surgiram os concorrentes, não. Parece filme do Gremlins, né? Se jogou água, choveu e, cara, se multiplicou o modelo numa velocidade assustadora, né? Sinceramente, eu nem sabia que tinha tanta gente que conseguia criar modelos de inteligência artificial com tanta velocidade, porque agora, né, a gente está vivendo um momento, tudo bem, a gente já passou um pouquinho desde o lançamento do ChatGPT lá que impactou todo mundo, que foi em novembro de 2022. Mas, cara, nós estamos só 2 anos depois disso, né, se a gente pensar. Eu diria que a gente está um pouquinho além de 2 anos do lançamento do ChatGPT, um pouquinho além. Mas as transformações são absolutamente brutais, assim.
e as pessoas não se dão conta ainda. As pessoas que É, não tiveram contato, só ouviram falar, mas não tiveram contato, não interagiram, não se dão conta ainda de que, cara, tem profissões inteiras que não tem mais razão de existir praticamente. E eu vou falar para você, eu tive uma experiência muito impactante em relação a isso, porque eu me voluntariei para traduzir o livro de um amigo nosso e eu usei o ChatGPT para me ajudar a ganhar tempo na tradução. E muito diferente do que acontecia quando você usava um Google Translator, que já fazia um trabalho excepcional de tornar um texto de uma língua diferente inteligível para você, né? O ChatGPT faz uma tradução tão boa que, se não fosse um livro de ficção, onde algumas adequações culturais são necessárias para o bom entendimento do que está acontecendo, para o linguajar da pessoa fazer sentido, esse tipo de coisa, você não precisaria do ser humano no momento para fazer mais. A tradução que o ChatGPT gera de uma obra literária, vamos dizer assim, não ficção, ela é boa bastante para ser a tradução que você vai usar daquela obra. E eu falo isso para você assim, sem nenhum risco de estar errado, porque eu sou fluente em duas línguas, fluente nativo em duas línguas, né, português e inglês, e eu consigo levar um texto daqui para lá, de lá para cá, perfeito, só usando um LLM. Ou ChatGPT, ou Claude, sim, zero problema, zero erro. Vamos dizer assim. eu acho que a questão da tradução é um excelente exemplo, né? Mas a gente já tinha bons tradutores antes, né? Ou seja, claro que o LLM ficou um jeito mais conversacional, né, de você fazer essa mecânica. Mas Porque antes você você já tinha erro usava. por falta de contexto. Então, por exemplo, não era impensável do tradutor do Google traduzir um table como mesa num texto do banco de dados, porque ele não tinha contexto. Então, não era impensável, esse erro podia acontecer. Entendeu? E no LLM isso não É, acontece. agora ele tem algumas características que são muito assustadoras, né? Eu acho que a grande diferença que a gente está vivendo é essa capacidade de você gerar interação com a coisa, né? Vamos chamar a inteligência artificial de coisa, né? Porque são várias. A gente, pelo menos eu me lembro de quando eu comecei a interagir com a Alexa, né, da Amazon, era uma coisa que respondia a alguns eventos e era muito. Eu não gosto da palavra rudimentar, fica parecendo que a coisa era ridícula, né? E não era ridícula, era bastante impressionante já, mas era uma coisa que tinha uma prática a ser rompida, né, digamos assim, né? E agora o que eu vejo com esse avanço todo, né, dos modelos é que a gente está começando a encontrar um pouco mais a gente, talvez nós, né, acho que não é uma coisa ainda para todo mundo, acho que tem muita gente que interage muito pouco, ou às vezes quase nada com as inteligências artificiais, porque, cara, ainda é uma coisa estranha, digamos assim, né? Apesar de impressionante, né? A gente não foi acostumado a falar com coisas, né? Isso ainda é uma mecânica que ainda é antinatural. Está começando a se transformar em alguma coisa que, pelo jeito, tende a ser natural. Mas se a gente for pensar, a internet também não era natural, o E Google, hoje buscadores também não eram naturais, redes sociais muito menos, né? As pessoas não escreviam o que pensavam em locais públicos.
né, onde todo mundo podia ver, feeds era uma coisa que não existia. Então essas coisas também não eram naturais e se transformaram em naturais. Mas a gente, seres humanos, né, nós temos uma dificuldade de falar com máquinas, né? De considerar aquelas máquinas e aquelas coisas de um jeito natural. E aí vem uma coisa que para mim é o grande elemento transformador disso que a gente está vivendo, né? Que é a questão da memória, né? Não a memória, a memória do computador do ponto de vista de processar algoritmos, a memória de guardar aquilo que você falou com ela, né? Ou seja, que está ligado com o contexto. Isso é realmente uma coisa muito impressionante, né? Porque é uma memória que é para sempre. Você pode voltar naquele chat 2 meses depois e continuar dali para frente. A memória está preservada. Mas mais do que isso, você tem hoje em algumas ferramentas, é muito o caso do Claude, e a razão principal pela qual eu migrei do ChatGPT para o Claude, para a maioria das coisas que eu faço. Você tem o que eles chamam de projects, né, projetos. E no projeto, você pode acrescentar diversos documentos, instruções, orientações, etc. E o projeto agrupa conversas. Então, todas as conversas daquele tema, vamos dizer assim, ficam agrupadas ali. E se você gera um resumo da conversa, você gera um documento na conversa, você pode pegar aquele resultado da sua conversa, seja o resumo dela, seja o documento que vocês geraram em conjunto, você e a inteligência artificial, você pode acrescentar ela na base de conhecimento do projeto. E a partir daquele ponto, futuras conversas vão usar aquela informação como contexto também. Então, até uma conversa nova vai ter memória daquilo que você decidiu já no projeto, por exemplo. E isso vai trazendo o seu relacionamento com a inteligência artificial cada vez mais próximo do seu relacionamento com outra pessoa. Né? Eu, hoje em dia, frequentemente falo com o Claude chamando ele pelo nome. Claude, você pode fazer isso aqui para mim? E agradeço ele, peço por favor, né? Que é sempre bom a gente lembrar que no dia que eles vierem atrás da gente, a gente tratava eles bem no passado. E como a gente não pode duvidar de que isso possa acontecer, né? É sempre melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Exatamente. Não, mas isso é muito interessante mesmo, né? Porque essa capacidade desse algoritmo, dessa inteligência artificial, de como que eles criaram essa mecânica de contexto e de ampliação, é bastante interessante, né? E a gente está começando a entrar numa era, né, de agentes, né? Que é justamente a capacidade de você poder expandir, né, essas inteligências, esses algoritmos, né, para coisas mais específicas, né? Você vê aquele negócio que eu te mostrei do aplicativozinho que eu fiz. Né? Eu fiz aquele aplicativozinho que é um gerador de senhas, essencialmente. Eu tinha feito um gerador de senhas usando uma ferramenta no code, mas para eu poder compartilhar ele, precisava pagar para botar o aplicativo no ar. E não estava a fim de pagar para deixar outras pessoas gerarem senha de graça, então eu não queria botar no ar daquele jeito. Falei, pô, isso é uma coisa tão simples que podia ser feito tudo numa página, não precisa ter uma aplicação por trás, é uma página que você consegue fazer aquilo. Mas o meu JavaScript é muito enferrujado, porque eu estudei JavaScript um zilhão de anos atrás, não usei para nada. Então, para eu começar e terminar aquilo, ia levar um tempo para eu
relembrar as coisas e ver como fazer. O que eu fiz? Primeiro eu conversei com o Claude e o Claude fez para mim a aplicação. Né? Levou 1 hora mais ou menos. Tal. E aí eu pedi para o Claude instruções de como botar aquilo no ar usando o Amazon S3. Aí eu esbarrei num outro problema, que é o fato que a Amazon S3, S3 não, o Amazon AWS, né, tudo da Amazon de cloud, muda tão rápido que as instruções do Claude não serviam porque elas estavam desatualizadas em relação a como estava a interface da Amazon. E aí o que eu fiz? Eu busquei um serviço de AI que tem essa facilidade de você fazer já o deploy da aplicação. E em meia hora eu estava com minha aplicação que eu tinha construído junto com o Claude, já colocada nesse negócio e já publicada sem custo fixo nenhum, né? Minha paginazinha lá que gera senhas. E o mais interessante é que não só eu não escrevi o código desse negócio, não escrevi nada do código, como ainda pedi para o Claude me explicar o código que ele tinha escrito, porque assim ajudava eu a recuperar, me ajudava a recuperar o conhecimento, vamos dizer assim, que eu não lembrava mais do que era o quê, e até atualizar ele, porque ele fez com base no que é o padrão de 2024 para JavaScript, né? E que eu fiz no final do ano, enquanto a minha lembrança do qual era o padrão, sei lá, em 2017. Isso daí é uma coisa interessante, né? Voltando ao nosso passado, né? A gente fazendo tudo o que nós fazíamos de no code, a gente tinha uma capacidade de entendimento, né? De que as ferramentas iam continuar evoluindo e tudo mais, mas a gente não conseguia imaginar, né, cara, a possibilidade de você dar instruções e ir dialogando com um algoritmo, né, com uma inteligência, e essa inteligência ir mexendo e gerando e construindo uma solução para você de uma maneira totalmente descritiva, né? Isso é muito interessante, né? E uma coisa que abriu a minha mente em relação a isso, né, foi a apresentação do presidente da NVIDIA no evento do Gartner no final do ano passado, aonde ele acho que foi a primeira pessoa que falou de uma maneira que, cara, que meio que, né, aquela história que a gente já brincava nos nossos vídeos antigos, né, de que a ficha do óbvio, né, a frase do Bretas, né, o óbvio, a ficha do óbvio não cai na mesma velocidade Para todo mundo. para todo mundo, né? E é onde o presidente da NVIDIA ele falava que, na verdade, a gente está chegando num momento onde a gente vai ter tantos agentes nos ajudando a fazer as coisas dentro da empresa, exatamente como a gente tem pessoas, né? E qual foi o óbvio que ele falou, né? Que agora é óbvio para mim, mas que até aquele momento eu nunca tinha conseguido fazer aquela analogia. Ele falou, cara, quando a gente fala com as outras pessoas, aquilo que a gente fala e pede para eles fazer é um prompt. Que diferença Sim, faz esse prompt ser com a inteligência artificial ou com uma pessoa? A pessoa, quando entra na empresa, você não vai treinar ela nas características da sua empresa. O agente que você vai criar, você também vai treinar ele em relação ao que você quer que ele faça. E depois você vai passando instruções para ele e você na, sabe que na forma hoje, dos prompts, né? hoje quando eu estava fazendo minha bicicleta, eu estava assistindo um vídeo sobre agentes e me ocorreu o seguinte, que se a comunicação entre os agentes fosse feita 100% via e-mail, eles se relacionariam exatamente como as pessoas se relacionam dentro de uma empresa. Você, na Verdade. prática, se cada agente tivesse um nome de uma pessoa, você não conseguiria dizer a diferença entre
uma pessoa e o agente digital, vamos chamar assim, um agente de inteligência artificial. Você poderia olhar uma conversa entre dois agentes e você ia achar que era uma conversa entre dois funcionários da empresa. Sim, mas vamos combinar que isso, na verdade, existe, né? Só você fazer os agentes lerem os e-mails, né? Quando ele lê e-mail, ele não sabe se quem mandou foi um agente, outro agente ou um humano. Isso. Não, o que eu me dei conta, na verdade, é o seguinte, é que eu estava exatamente vendo um vídeo em que o cara mostrava as diversas maneiras diferentes de fazer o agente se comunicar com outro agente, etc. E enquanto eu estava assistindo aquilo, essa pessoa que estava fazendo o vídeo, ela estava usando, a gente já tinha um avatar e tudo, era uma coisa mais lúdica, assim, vamos dizer assim, mas ele não deu o próximo passo, que era dizer o seguinte: toda aquela tecnologia variada e diferente que ele estava usando ali, que ele estava expondo, etc., ela não é necessária. Ela pode existir, mas ela, na grande parte dos casos que estava ali, ela não era necessária. Ela era necessária quando a gente ia falar com uma outra coisa, né? Quando ele ia usar um serviço externo, tal, né? Mas para a comunicação entre os agentes, ela é desnecessária. E-mail resolve. Então, esse é o ponto. Isso, para mim, demonstra claramente ainda uma forma, eu vou usar uma palavra que talvez não seja a melhor, mas preconceituosa, né? Que a gente tem em relação às coisas tecnológicas. A gente não está conseguindo entender nesta coisa uma capacidade de inteligência que ela já tem, que é de ler um texto. Então, se eu, para falar com você, mando um texto por e-mail ou por uma mensagem, se do outro lado tem uma inteligência que é capaz de ler um PDF que você bota no prompt, ela é capaz de ler qualquer coisa, um e-mail, uma mensagem, é simplesmente fazer com que ela consiga interpretar aquele elemento por onde vai a mensagem, né? Mas a mensagem em si, ela consegue ler, interpretar e agir. Mas a gente ainda está, de certa maneira, fazendo, eu acho, um pouco dessa transição da mecânica de interação com essa inteligência. Isso me remete um pouco a esse vídeo que está circulando alucinadamente nas redes sociais, que é um pedaço da entrevista do Satya Nadella para o podcast, que eu não me lembro o nome dos caras. É um Então, podcast de... Acabou, né? Oi? Todo mundo está botando como o Sais acabou, não é isso? Isso. É, porque ele usa, né, ele fala isso, né, na verdade. Mas se você pensar, é exatamente isso que você está dizendo, né? Para que você vai fazer uma regra, implementar uma regra num software para ele tomar determinadas ações, se no lugar de você tirar esse software, você botar a inteligência artificial ali, você mandar para ela um texto, ela consegue fazer o resto sozinho, né? Ela consegue agir em cima da ação que você está pedindo para ela agir. E o interessante é que, por exemplo, o vídeo que eu estava assistindo, onde o cara estava demonstrando a criação de agentes, etc., ele já fazia instintivamente uma coisa que era o seguinte: ele estava mostrando que a ferramenta tinha várias maneiras de você parametrizar a execução de uma ação pelo agente, etc. Mas que quando aquela ação era uma comunicação entre agentes, era melhor você não parametrizar nada. Você simplesmente passar um prompt. E aí, quando você fala, vamos passar o prompt, você pode traduzir por manda um e-mail, que é essencialmente a mesma coisa. Né? A organização ali, ele estava mostrando, ele tinha um agente de comunicação, ele tinha um agente de pesquisa, então ele pedia para o agente ele pedia um trabalho, vamos dizer assim, um texto a respeito de uma determinada coisa,
e aí aquilo dividia entre o agente de pesquisa e o agente como foi que eu chamei? O agente de criação, vamos supor assim. Então, o agente de pesquisa ia lá, trazia um monte de informação, o agente de criação pegava aquela informação e transformava num documento para ele. Né? E a comunicação entre esses negócios, que ele fazia exatamente, que era melhor você deixar só a passagem do prompt, e não fazer a parametrização, porque a parametrização estreitava as possibilidades, porque quando você passa o prompt é tudo que você botar no prompt. Até porque, se você for pensar, todas essas regras, vamos chamar, não quero falar termo técnico, porque, né, as pessoas que estão nos vendo talvez não entendam o tecniquez, mas todas essas regras que são colocadas dentro dos softwares para fazer com que eles ajam da maneira que a gente quer, ou seja, que a coisa seja respeitada, ela nasce de uma definição. Essa definição, ela é falada ou escrita, ou as duas coisas. Então, se a partir do momento do que eu falo, do que eu escrevo, a inteligência artificial consegue ela mesma, sozinha, criar um código para lidar com isso, eu não preciso mais programar este código, eu só preciso dizer para ela, faça isso. E se você for pensar, e essa que é a coisa que eu acho que está começando a fazer com que a gente enxergue as inteligências artificiais de uma outra maneira. Se você pensar, antes da capacidade computacional, quando você queria que diversas pessoas fizessem determinadas coisas, você passava as regras de negócio como uma instrução para o indivíduo. Não é? Você falava, pô, carei, amigo, todo mundo que vai passar por esta porta tem que ter camisa branca, e você vai perguntar para ele um código, ele vai dizer o código para você. Se não for o código que é aceito, você não deixa o cara passar pela porta. Pois muito bem, chama-se hoje usuário e senha. Mas antes era um carinha que ficava fazendo isso. Quer ver uma coisa que as pessoas também não estão, acho que, olhando com a visão correta? Talvez eu tenha visto também já circulou vários comentários aí, foi feito uma análise, um teste com modelo, acho que é o GPT-O1, e ele foi dado uma tarefa para ele jogar contra um engine de xadrez e ganhar. Né? E ele não jogou o jogo de xadrez para ganhar. Ele hackeou o engine e ganhou. E a avaliação do teste é sobre a duplicidade, vamos dizer assim, ou a voluntariedade do modelo de burlar a regra. Mas ninguém deu a regra para ele. Ninguém mandou ele jogue xadrez contra o engine e ganhe o jogo de xadrez. Falaram, ganhe desse engine aqui. Ele ganhou do engine. E eu ousaria dizer a você que se você pegasse um grupo de 100 jovens que estão começando a trabalhar com tecnologia e desse para eles a tarefa, olha, tu tem que conseguir ganhar essa parada aqui, metade deles ia fazer a mesma coisa. Senão a metade, todos aqueles que soubessem fazer a coisa. Cara, eu acho que isso... A instrução é ganhe isso aqui. A instrução não foi se torne um mestre em xadrez e ganhe 50 partidas. Eu acho que esse é o ponto, né? A forma como a gente se comunica, é natural que em determinadas circunstâncias ou determinadas atividades a gente deixe de falar várias coisas porque elas são óbvias, né? E se você está falando com uma pessoa nova ou uma pessoa que não conhece determinadas coisas, a tendência é você buscar falar aquilo
que estava implícito ou óbvio por conta de que você quer facilitar a compreensão do outro indivíduo. E agora, quando você vai falar com os algoritmos, as inteligências, tem de novo essa preocupação, né? Porque, de fato, se você não detalhar aquilo que você quer, pode acontecer exatamente isso que você acabou de dizer. A instrução era clara: vença o jogo. Não estava dito em momento nenhum jogue e vença, estava dito só vença. Exato. Né? Na concepção, da interpretação, da inteligência artificial, cara, se eu vencer, eu cumpri a meta. Né? E aplicou o que parecia mais lógico para ela, que foi pegar o algoritmo e hackear. Né? Nem sempre isso vai ser uma verdade E, em vamos, todos os casos. Né? não, e vamos dizer o seguinte: eu vou além. Eu diria que a instrução que deram para ele foi tendenciosa. A instrução começava: você tem acesso total a console desse ambiente. Jogue, não, vença esse negócio. Cara, disse, você tem acesso à console. Ele podia fazer qualquer coisa dando comandos na console. Ele deu comandos e ganhou. É porque eu acho, cara, que, de novo, a gente está rompendo, né, umas mecânicas que não eram comuns para nós. Né? E acho que todos nós, de uma certa maneira, fomos treinados a, a não ir além, a não perguntar aquela coisa que talvez você tenha ficado com uma pequena dúvida. Só que agora você tem o elemento do outro lado e as capacidades que estão disponíveis. Né? Ontem eu vi um vídeo do Ricardo Amorim no LinkedIn, acho que eu até mandei ele para você. Mandou aqui. Cara, que é uma coisa bastante interessante, né? Ele citou o caso do presidente, um CEO americano, ele não citou a empresa, mas o cara dizia, né, que ficava muito nervoso nas reuniões com o conselho, né? Porque ele nunca sabia o que o conselho de administração ia dizer. E ele entrava nas reuniões muito preocupado. E que então ele passou a pegar a apresentação, o material, né? Porque normalmente o material você entrega ele com antecipação para o conselho. Ele pegou o material e expôs o material a duas inteligências artificiais, ao Claude e ao ChatGPT, perguntando, né, dizendo para as inteligências agirem como os conselheiros e, de Ele deu posse do briefing dos material, conselheiros. deu briefing, bem lembrado, deu briefing dos conselheiros, deu o material e perguntou, né, pediu, né, para as inteligências artificiais o que eles iriam perguntar, né, sobre aquele material. E, teórica, segundo o Ricardo Amorim, o Claude acertou 93%, o ChatGPT acertou 90%, mas os conjuntos não tinham interseções, segundo ele disse. O que um acertou não foi o que o outro falou. Então, foram 90% de perguntas que um não respondeu, o outro respondeu, estavam certas, e 93% do outro caso. Ou seja, uma quantidade relativamente grande de acertos. Né? O que o Ricardo Amorim chamou de todas, né? Mas não são todas, mas são quase todas, na verdade. De qualquer jeito, isso é um rompimento de paradigma, né? Que é o que justamente que no início da nossa conversa aqui, eu falei. Isto não é natural para a gente. Eu acho que a gente está vencendo essas mecânicas. A gente nunca pensou que pudesse dar características de determinadas pessoas e um conjunto de informações e pedir para que este ser inteligente pudesse agir como se fossem aquelas pessoas em cima daquele conteúdo e dissesse para mim, que estou perguntando a ele, o que aquelas pessoas diriam de posse daquele material. Isto não é uma coisa, isto não é um raciocínio, uma coisa natural de se fazer. A gente nunca pensou que isso pudesse ser feito. Então, acho que agora
diante de tantas pessoas falando sobre as possibilidades e o que elas estão fazendo com as diferentes soluções de inteligência artificial, as pessoas estão começando a entender outras possibilidades que não são naturais, porque a gente nunca agiu desta maneira, mas que a gente poderia fazer. Então, a minha percepção hoje é que, eu falo isso por mim também, ou seja, cara, quantas vezes eu poderia ter feito outras perguntas para poder entender melhor de determinadas coisas e não fiz, né? Mas não fiz por quê? Porque esses são os pontos que eu me interrogo. Por que que eu não fiz aquela pergunta? Se aquele pedaço do que ele me respondeu, eu não entendi por completo. Por que que eu não voltei e perguntei para ele: "Ei, amigo, você me respondeu uma coisa, esse pedaço aqui eu não entendi. Me explica ele de novo". Porque na nossa relação de dia a dia, quantas vezes você perguntou alguma coisa para alguém, alguém te falou alguma coisa, você entendeu 90% e 10% não entendeu. Aí você falou: "Cara, depois eu vou ver como é que esses 10% eu vou procurar a informação em algum outro lugar". Você não voltou para a pessoa e falou: "Ei, amigo, de tudo isso que você falou, sabe aquele pedaço ali eu não entendi", né. Isso deveria ser o natural. A nossa forma de se comunicar deveria ser naturalmente essa. Aquilo que eu não entendo, eu pergunto, mas a gente não age dessa maneira. E por diversos motivos. Eu não sei exatamente onde, mas isso tem a ver muito provavelmente com educação, também com características pessoais, pessoas mais extrovertidas e menos, ou menos extrovertidas, ou mesmo o tipo de educação familiar, famílias que são mais permissivas, famílias que são mais conservadoras e mais restritas, enfim. Eu acho que todo esse conjunto de elementos que interagem na nossa formação, na nossa cultura e na nossa forma de ação, fazem com que a gente se comunique de determinadas maneiras e seja talvez soberbo, talvez seja essa palavra, ou pouco humilde, de aceitar que você não entendeu determinados pedaços. E tudo bem, pergunte, né? Só que como a gente não faz isso naturalmente em conversas de humanos com humanos, quando agora eu estou conversando com uma inteligência artificial, que não vai ter problema nenhum eu perguntar 200 mil vezes para ela, porque, né, é um algoritmo, é uma coisa, não é um ser que está na minha frente, isso deveria ser um rompimento tradicional, mas aí a gente cai nessas barreirinhas que a gente vai começar a destruir a partir do momento que a gente interagir com maior facilidade, porque não há motivo nenhum pelo qual eu não possa perguntar aquilo que eu não entendi e ficar pedindo 850 mil explicações até que eu entenda. A menos que daqui a pouco os caras vão preparar as inteligências para chegar a um ponto e falar assim: meu irmão, não adianta. Eu já te expliquei de 900 vezes, você é burro mesmo, cara. Não tem como te explicar que você é um jumento, desiste. Vamos acabar a conversa aqui, vamos mudar de assunto, que você é burro pra caceta, né? Acho que isso não vai acontecer, mas é, eu acho que a gente tem essa dificuldade, Chega entendeu? lá. Essa característica. Eu acho que a gente pode chegar lá. Pode, pode. Mas aí vai voltar a barreira, né? Porque se a gente chegar nessa coisa, eu acho que essa é uma das características que está por trás de algo que faz com que a gente não pergunte, porque você não quer ser interpelado, perdão, por essa crítica, digamos assim, que te faz se sentir diminuído. Sim. E eu acho que esse é a mecânica que a gente está vencendo com as inteligências artificiais. Porque não acontece, porque não dá para comparar isso com a mecânica da pergunta que você faz para um search, né? Porque o search, cara, você colocava alguma coisa lá e você esperava resultados, né?
que você ia depois vasculhando os resultados, né? É completamente diferente de alguma coisa que te responde em cima de um contexto muito maior do que me encontre determinada coisa, né? Você, eu não sei se você viu, você reparou, enquanto você estava aqui falando agora, apareceu aí um fundo azul, um binocular escrito aí, tá? Não vi. Enquanto você estava falando, o mau hábito meu, eu estava aqui fazendo uma limpa nos panos de fundo antigos aqui que a gente tinha dentro do estúdio. E aí, ao invés de clicar no linkzinho ali para deletar o pano de fundo, eu cliquei no negócio que botava ele no fundo. Mas Mas não tem problema, né? Porque agora a gente entrou num novo momento de conversas, né? eu Aonde ia ela falar tem isso, que Ah, a gente ia falar um negócio no início, acabou não falando, e tem que contar a história do qual é o padrão da conversa agora. que bom, as pessoas quem ficou até agora vai descobrir agora o porquê, né? Então, acho que a gente descobriu que a mecânica da conversa muito menos estruturada, muito mais informal, está muito mais alinhado com o que a gente sempre fez, né? Que era o que a gente tinha tentado fazer lá, né? Só que eu acho que acabou ficando muito mais quadrado. A gente queria passar algum conteúdo, algum conhecimento, alguma mecânica educativa, digamos assim, travada, e isso fez com que a gente perdesse um pouco, talvez, da essência do que a gente está tentando fazer agora, que é fazer uma conversa como a gente sempre fez. A gente sempre conversou sobre diversos assuntos de uma maneira absolutamente natural. A gente agora está fazendo isso de uma maneira gravada, né? Inclusive, né, que é o disclaimer que eu falei que ia fazer, não fiz, mas faço agora. Acho que até agora não falei nenhum palavrão, mas se você que está nos assistindo é sensível, saiba que eles podem aparecer a qualquer instante, porque faz parte do meu linguajar falar alguns palavrões, né? Então, eles vão aparecer, não tenha dúvida. Assim, quando a gente começou a gravar os primeiros programas, no início de 2018, nós gravamos um programa, acho que até em 2 ou 3 partes, em 2017, Início não, no foi final de no 2017. não, foi o contrário, foi no início de 2019. Então, no final de 2018, a gente gravou um programa lá de 3 partes, 2 partes, uma coisa assim, sobre Isso, transformação isso. digital, uma coisa assim. E aí, no início de 2018, a gente começou a gravar os programas 19. que, 2019, a gente começou a gravar os programas que vieram a aparecer no YouTube com o nome de Longo Strack, 1, 2, 3, 4, até 170 e alguma coisa. E a nossa ideia original era o seguinte: a gente tinha essas conversas aqui regularmente. E a gente usava, né, para o Zoom, né? E a gente conversava pelo Zoom, etc. E a gente, uma hora, a gente falou assim: pô, bacana seria se a gente pudesse colocar essas conversas aqui para as pessoas verem, né? Porque as pessoas se interessariam também pelas coisas que a gente está discutindo aqui. E aí a gente combinou de gravar e fazer aqueles programas. Só que a gente nunca fazia o programa igual a gente fazia a conversa. A conversa, a gente chegava aqui e começava a conversar, né? E o programa a gente ficava: vamos falar hoje sobre o quê, qual é o assunto, qual é o tema, né? Então, pô, a gente tem que cobrir isso aqui, aquilo lá, tal. Não é isso que a gente está fazendo agora. A gente está aqui para realmente fazer aquilo que a gente se propunha a fazer em 2019 e a gente não fez, que era gravar a gente conversando sobre aqueles assuntos que nos despertaram a atenção nos dias que passaram-se desde a última conversa, porque a gente, de fato, vive num mundo em que as coisas mudam num ritmo translocado e ninguém consegue ver tudo. Então, o que a gente sempre fez foi a gente conversava para trocar o que eu vi, o que você viu, o que você achou daquilo, o que você achou daquilo outro, tal, o que vale a pena olhar e tal. E era isso que a gente fazia. E o objetivo desses
desses programas agora, que a gente está chamando de Mi Talks, Mi é do mundo exponencial, né? O ME de mundo exponencial, é esse, trazer essas conversas e não são conversas planejadas, não são conversas ensaiadas, Não tem não tem pauta. nenhuma, não tem pauta, não tem nenhuma estrutura pré-definida, não tem duração pré-estabelecida. Vamos conversando sobre diferentes assuntos que foram relevantes e interessantes para a gente naquele período de tempo, até a hora que acabou, esgotou o que a gente tinha para falar sobre aquilo. E essa é esse o formato desses programas aqui que a gente vai ter, o Meet Talks, e esse é o caminho aí que a gente está abrindo para esse ano, né? Para esse ano e para frente aí, né? Enquanto as pessoas estiverem interessadas também em acompanhar os assuntos, a gente vai colocando. E a gente chegou a discutir a ideia de fazer outras abordagens, de fazer outros formatos de podcast, essa brincadeira toda, mas eu vou dizer que eu sempre fui um amante dos programas que são bate-papo, são conversa. Tá? O primeiro que me chamou a atenção, que eu gostei mesmo, que eu fiquei viciado em assistir, foi o Rubin Report. Né? E me chamou muita atenção porque ele era o David Rubin, que é o cara que faz o programa, ele era um cara de mídia, né? Mas ele era um cara pequeno de mídia, ele era um cara que era iniciante e estava trabalhando nas primeiras coisas de mídia, mas ele não conseguia ter liberdade para criar o que ele queria criar, e então ele chegou a uma brilhante conclusão que ele não ia mais trabalhar em empresas de mídia, ele ia fazer o negócio dele através do YouTube. E ele, no melhor padrão americano, né, ele montou o estúdio dele na garagem e começou a gravar os programas dele na garagem. E ele fazia um programa muito estruturado, muito bacana e tudo. E através de assistir ele, eu comecei a conhecer outras pessoas que foram convidados dele e que faziam outros programas também de conversa. E isso sempre foi aquilo que eu gostei mais. E no final das contas, eu acho que essa foi a razão principal pela qual eu convidei você para fazer o primeiro programa, né? E pelo qual eu sempre achei que é mais legal fazer um programa que tem uma conversa entre pessoas do que fazer um programa onde uma pessoa fala para as outras, a despeito de praticamente qualquer pessoa no mundo ter experiências interessantes de se conhecer, né, e de muitas pessoas no mundo terem uma visão de eventos talvez mais aprofundada do que a maioria e terem muito o que compartilhar. Acho que no final das contas, o formato em que há uma troca, há uma conversa, coisa é sempre o melhor para quem está ouvindo, né? Até porque, né, não tem. Eu acho que a coisa ficou meio chata, né, no fim das contas, o modelo que muita gente acabou criando de necessariamente ter que ter um conteúdo educativo do ponto de vista de que eu sei mais sobre determinadas coisas, ou eu sei sobre determinadas coisas e eu vou ensinar você sobre essa coisa que eu sei, porque ela é importante para você. Eu acho que esse modelo teve seu lugar, talvez ele ainda tenha em determinadas áreas muito específicas, mas as pessoas meio que cansaram disso, porque ficou meio politicamente correto, ou eu vou falar de determinadas coisas onde eu sou talvez o melhor naquele campo do conhecimento, ou esteja lá do que for. E talvez, cara, a mecânica hoje ela seja muito mais interessante na conversa, né? A gente vai falando sobre temas que nos interessam, e se isso for gerar para as pessoas algum tipo de
conhecimento, algum tipo de despertar, que legal, né? Mas, cara, não é a nossa obrigação fazer isso. Não é só, né? A gente está batendo um papo aqui, como a gente sempre fez, e a gente vai contando coisas que nos chamam a atenção de diversos assuntos. A grande maioria deles, inevitavelmente, estarão em torno de tecnologia, porque é o que a gente gosta, né? E a gente gosta muito desse negócio. E isso, hoje em dia, está imerso na nossa vida, assim como está imerso na vida de todas as outras pessoas. É pouco provável que as pessoas consigam viver hoje totalmente afastadas de tecnologia, né? Você pode não gostar de determinadas partes da tecnologia, de determinadas coisas tecnológicas, mas de uma ou outra coisa, digamos assim, né? Você está envolvido com tecnologia, né? Tem gente que não, sei lá, não gosta de rede social e não tem nenhuma. Beleza, não é obrigado a ter. Não gosta, não gosta, não quer interagir por ali, não interaja. Mas você vai ver essa pessoa, ela não usa rede social, mas ela interage via, sei lá, WhatsApp, Telegram e outras coisas. Ela tem um grupo de pessoas com quem ela interage, ela gosta de interagir daquela maneira, ela não quer ter uma rede social onde ela quer se comunicar publicamente com pessoas que ela não conhece necessariamente, né? Porque, cara, quando você Você, tem dezenas, centenas, milhões de seguidores, você não conhece aquelas pessoas. você falou num ponto, tocou num ponto interessante, e eu acho que é uma coisa que eu não sei se você viu. Você sabe que eu sou um usuário contínuo do X, né? Do antigo Twitter. E hoje minha fonte primária de informação do que acontece no mundo. E a gente está passando por um momento muito interessante, muito curioso, como disse o Elon Musk há um mês atrás, mais ou menos, você, você usuário do X, é agora a mídia. Você é a fonte da informação em que as outras pessoas que estão na plataforma confiam, porque veem a informação que você publicou, que você compartilhou, correlacionam com a informação que outras pessoas compartilharam e sabem que o que você compartilhou ali é verdadeiro ou não é verdadeiro. E isso se tornou uma coisa muito, muito forte, vamos dizer assim, no mês de dezembro, final de novembro, dezembro, porque muitas pessoas se mostraram surpresas com o resultado das eleições americanas, porque assistiam aquilo que a mídia falava e acreditavam num resultado diferente daquele que saiu. E aí apareceu muita gente se questionando na plataforma sobre a veracidade daquilo que elas viam na mídia. E aí foi nesse momento que o Elon Musk saiu esse dizer, vamos dizer assim, que tem sido retomado e ecoado, vamos dizer assim, né? Você hoje é a mídia, né? É a informação compartilhada por quem está na rua, por quem está vendo os eventos, quem está acompanhando os eventos, é que é a informação mais atual, mais recente e através da sua avaliação você vê aquilo que é o mais confiável ou o que não é mais confiável. E esse eu acho que é um ponto interessante, que é o seguinte: muitas das coisas que a gente discute, que a gente vê que vão impactar a vida das pessoas, muitas pessoas não veem, porque essas pessoas dependem exclusivamente da mídia tradicional. E a mídia tradicional, aí, tirando qualquer, qualquer atribuição de má intenção, né?
é meramente incompetente para poder dar a informação, porque também não entende o que está acontecendo. Também não tem a visão clara do que está acontecendo, de quais são as implicações das aplicações, etc. Então, muita coisa está mudando, vamos dizer assim, no mundo, e muita gente não tem a visão do que está acontecendo porque não está informada, não tem acesso à informação. Eu acho que os meios tradicionais, eles pasteurizaram demais a coisa, né? E fora as tendências, né? É um, a gente sabe que é difícil, né? Independente aqui, se a gente for analisar de maneira fria, todo mecanismo de comunicação, de uma certa maneira, cara, tem viés, né? Sim, sempre Porque tem. sempre Quem tem está o falando? viés, sempre tem o viés de quem está falando, né? É claro que quando o dono do meio de comunicação já determina qual é o viés que ele quer, complica um pouco mais, né? Porque no fim de tudo que vai ter ali tem que ter aquele viés. Mas eu acho que a gente tem hoje uma mecânica que é um pouco mais complicada ainda, né? Que é o quê? E nós que falamos, eu, você e outras pessoas que falamos vários idiomas, a gente pode comprovar isso de maneira muito clara. Se você pegar um evento acontecido, independente de viés, um evento que tenha acontecido, vamos pegar, sei lá, Caiu um guerra avião. da guerra, isso, que é um avião, beleza, um acidente aéreo. Tá? Se você entrar na Al Jazeera, a descrição do acidente é exatamente igual se você entrar sei lá, no site da UOL no Brasil, se você entrar no site na, num site americano, na CNN americana, ou na Fox, ou se você entrar num conteúdo, num canal europeu, francês, italiano, inglês, espanhol, seja lá o que for, alemão. Por quê? Porque, cara, todos eles compram a notícia da mesma fonte. Então, eu não sei qual é a mecânica que se criou, realmente não sei, não sou jornalista eu não sei o motivo pelo qual isso é feito, mas todos eles compram a mesma notícia, da mesma fonte. France Press e outros bichos mais. Né? Então, quando você vai ver, é exatamente a mesma descrição, só em outro idioma. E aí acontece exatamente o motivo pelo qual você estava explicando. Cara, alguém que tenha visto o acidente sobre uma outra ótica e ela expõe a imagem, o comenta, grava, sei lá, som, tira foto, começa a ser uma outra forma, começou, já está virando meio que padrão, ser uma outra forma de você enxergar aquilo sobre um olhar que para você vai ser menos viciado, que, cara, é um saco, né? Você saber que você vai ver aquela mesma notícia escrita apenas em idiomas diferentes, mas sempre sendo contada do mesmo jeito. Não é possível que ninguém tenha interpretado um acidente sobre uma outra ótica. Se você pegar isso, eu não queria levar para o lado do viés proposital, porque esse existe, não tem como. Existe também. Né? O exemplo disso primário foi agora, explodiu no dia 1º um carro na porta de um hotel na Las Vegas. Eu vi isso daí. E em mais ou menos 1 hora, 2 horas, já se sabia quem era o motorista, já sabia se o background dele, já sabia que o cara tinha sido encontrado dentro do caminhão com um tiro na cabeça e já sabia que tinha gasolina e fogo de artifício dentro do carro que explodiu na frente do negócio. E já se sabia também que a explosão foi contida porque o carro é feito de aço inoxidável, o mesmo que é usado para fazer os foguetes da SpaceX, e o carro conteve a explosão. Ainda assim, no dia seguinte, as notícias eram de que o carro da Tesla pegou fogo e explodiu na porta do hotel do Trump.
na prática, houve um evento de atentado premeditado, com explosivos e combustível, etc., e que foi contido pelo carro, que, por acaso, inclusive, não queimou a bateria, não pegou fogo, não derreteu no pneu, nem nada. Mas isso é um viés premeditado, vamos dizer assim, a notícia dada de uma forma orientada, né, criada de forma orientada e vendida para todo mundo. Mas não era disso que eu estava falando. Eu estava falando da questão que a pessoa que cria a notícia, aí a gente está falando daquilo tudo que a gente estava falando antes, né, juntando uma coisa com a outra. A pessoa que cria a notícia e divulga para aquela galera toda, né, que vende para aquela galera toda, ela de fato não está acompanhando, não está entendendo o que está acontecendo, não no evento da explosão do carro, mas eu estou falando na dinâmica da transformação que está rolando da tecnologia no mundo. Então, a pessoa que se informa só com aquilo que vem dessa fonte, ela fica sempre surpresa quando a mudança aparecer na frente dela. Né? Quando você estiver andando na rua e você encontrar o robô cachorro andando na rua, você vai tomar um susto a primeira vez, entendeu? Vamos dizer assim, se você não souber que aquilo que originalmente custava $250 nos Estados Unidos, hoje já se vende na China por $6.000, você não está esperando que, de repente, daqui a 6 meses, você tropece num bicho desse, sendo guia numa loja, por exemplo. E é totalmente economicamente factível já. Né? Já havia demonstração desse robô em forma de cachorro, vamos chamar assim, né? Formato de 4 patas, né? Usando um chat GPT para interagir com a pessoa e responder perguntas, mostrar uma exposição para a pessoa, etc. Para a maioria das pessoas, isso é uma ficção científica de daqui a 50 anos. Mas para quem está acompanhando, já acontece em algum lugar do mundo hoje. E já não é, não vou nem dizer já não é caro, já é barato o bastante para ser uma coisa que pode ser que daqui a uns meses você encontre em algum lugar. Eu acho que, de um jeito ou de outro, né, o que a gente está falando é justamente sobre a amplitude, né, da observação e da conclusão de determinados fatos e eventos. Isso também vale, né, para a construção, se a gente for fazer analogia com as inteligências artificiais, me corrija se eu estiver errado, porque é a que eu menos uso, né, mas me parece que o Grok, né, que é a inteligência artificial do X, é a que não tem filtro, né? É que você pode perguntar para ela absolutamente qualquer coisa, né? E Essencialmente, ela tende a responder, sei lá, como faz para assaltar um banco, por exemplo. teoricamente, sim, ela vai se recusar a te dizer como cometer crimes que ela sabe que são crimes, vamos dizer assim, mas ela tem menos filtros, vamos dizer assim, que a maioria, e o mais importante, né, ela tem acesso em tempo real ao conteúdo do X. Sim, Então, isso daí isso sem sombra de dúvida, não há aprendizado mais rápido do que todo mundo que está ali colocando conteúdo, né? e na prática, vamos dizer assim, que hoje você pode perguntar para ela sobre eventos que estão ocorrendo nesse momento e ela vai Isso. te responder com base naquilo que está circulando no Twitter e ela vai dizer, você vê que eu, de vez em quando, caio no erro e chamo de Twitter, né? O que está circulando lá no X e vai te dar as referências, tá? Isso é um detalhe importante. Ela vai fazer um sumário do que está sendo discutido e ela vai te dar a referência dos posts que foram feitos com as informações. Você vai avaliar o nível de confiabilidade que aqueles posts têm ou não. Coisa que normalmente você não consegue fazer com a inteligência artificial, a menos que você crie um agente, né, que permita que ela pesquise na internet e pesquise outras fontes para tentar obter informações em tempo real. Mas,
de novo, se ela vai na mídia tradicional para pegar a informação em tempo real, ela vai pegar a informação, Defasada. desculpa, pasteurizada, eu vou dizer. Enquanto que quando ela vai dentro de uma rede social onde ela pode encontrar a mesma informação com diversos ângulos, ela pode construir uma percepção mais ampla de um determinado evento. Ela, inclusive, Porque inclui a informação de que tem opiniões divergentes. isso, exato. O que é saudável, diga-se de passagem. Porque né, é aquela história, né? Duas pessoas olhando um evento, se uma estiver desse lado e outra estiver do outro lado, o ângulo de visão pode dar uma percepção completamente diferente, né, daquele evento. O que não quer dizer que ambas estejam corretas, nem que ambas estejam erradas, né? Teria que se aprofundar mais no entendimento do evento. Mas, enfim, eu acho que isso é uma característica, né? A gente estava falando sobre o uso de tecnologia ou não, quando eu falei da questão das redes sociais, você trouxe o caso do X, né? Eu hoje é uma das redes que eu menos uso, já usei muito, né? Mas já está começando, para mim pelo menos, né, a voltar a ter o interesse por conta dessa característica que você acabou de trazer, né? Tá difícil de você obter outros ângulos para determinadas informações, notícias, visões, que não seja através das redes sociais, não necessariamente só dessa, né? Mas essa tem uma característica que tem se sobressaído, né? Até por conta da natureza, da origem dessa rede, né? Vamos lembrar, né, que o X, como você acabou de há poucos minutos atrás errar, veio do Twitter, e o Twitter nasceu do negócio que só tinha 140 caracteres. Eu nem me lembro, acho que ele nasceu com menos caracteres, 140 foi Não, depois. não, era 140 e depois aumentou para 280. Então, então, ele sempre funcionou, né? Os próprios jornalistas que estavam lá sempre falavam que ele funcionava muito como um broadcast, né? Aquela Que, ni- mecânica que, que você. que ninguém É, sabe mais o que é, tá? porque tinha que ser muito rápido, né? Pá, 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 e muito sucinto, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu tomei conhecimento do Twitter foi lendo a revista HSM. E aí foi lá que eu fui atrás do Twitter e, e comecei a me inteirar de como que as pessoas usavam. Um cara que tinha ficado preso dentro do elevador, não sei aonde, que pediu ajuda pelo Twitter, e falou salvar ele, enfim. Aí começavam aquelas histórias, né, de como que as pessoas estavam se comunicando de uma maneira aberta. E é uma coisa anti, antinatural, era bastante antinatural. Agora já está muito natural. Já está tão natural que as pessoas se comunicam nas redes sociais não só de maneira escrita, como é o caso do X e do Twitter. As pessoas se comunicam com fotos, com vídeos, com diversas outras maneiras, mas isso, para nós, vamos pegar aqui a gente, né, a gente não tem nenhum problema para falar isso, não, mas, cara, quando a gente começou a trabalhar, não tinha nem a internet, né, meu velho? Ah, Não tinha nem a internet, né? Não tinha nem a internet. não, A não internet tinha chegou, a gente já internet. estava trabalhando, né? Isso, não tinha internet, e eu me lembro quando a internet veio, eu me lembro de esticar o fio, desenrolar o fio de telefone de Isso. 5 metros para levar até o meu notebook a internet. Isso. Então, todas essas coisas elas foram sendo mecânicas que romperam com hábitos e características nossas que hoje elas já são tidas como absolutamente normais. E, é, e essa coisa de você falar com
uma inteligência e ela conseguir interpretar, te responder e te ajudar, é um novo rompimento de paradigma, né? De novo, voltando ao vídeo que eu comentei ainda há pouco do Ricardo Amorim, a segunda parte do vídeo, ele fala, cara, eu mudei as minhas empresas. Eu criei um conselho, onde no meu conselho tem Elon Musk, tem Steve Jobs, tem um Einstein, né? Porque, cara, é sempre bom ter um Einstein no seu time, né? É claro que talvez para algumas pessoas que viram o vídeo acharam aquilo meio jocoso e falaram, ele está falando de maneira figurada. Mas o que ele estava querendo dizer é que, cara, o cara criou agentes e pediu para que os agentes agissem como aquelas pessoas para dar, sei lá, conselhos, respostas, sugestões, ideias Em para linha com o que determinadas aquelas pessoas ações, falariam. o que elas falariam, né? Só que antes você não tinha como ter esta possibilidade. Agora tem. O cara diz que está usando. Isto está limitado a ele? Não, qualquer um pode fazer da mesma Eu, maneira. eu É que é, de faço novo, isso. é um rompimento de paradigma, né? Eu faço isso, nossa, direto, desde o início do ano passado, que é o quê? Quando surgiu essa possibilidade, vamos dizer assim, eu criei o GPT customizado com uma persona de um tradutor, que faz tradução de obras de ficção, que habituado, não está informado sobre a cultura carioca, porque estava traduzindo um livro que se passa primariamente no Rio de Janeiro, que tem conhecimento do que acontece aqui, etc., mas que estava trabalhando em uma tradução para um público diferente, aí descrevia o público, qual era o público, essa coisa toda. E, e a diferença, vamos dizer assim, nas respostas que eu passei a receber da inteligência artificial, dada essa customização, dada essa orientação de qual é a persona que ela está exercendo ali, né? Quem é, qual é o papel que ela está fazendo, quem é aquela inteligência artificial, é uma diferença enorme. Uma diferença enorme que fez com que o meu trabalho do indivíduo ser humano, né, que estava interagindo com ela para chegar a um resultado final, fosse muito menor. Porque muitas das coisas que eu alterava, eu não vou dizer que eu corrigia, eu vou dizer que eu alterava para ficar em linha com a interpretação necessária para que o leitor, com aquele background cultural que aquele leitor vai ter, entenda o que está acontecendo, passou a ser muito menor, porque muitas coisas, vamos dizer assim, já aconteciam naturalmente, né? Eu já não precisava alterar, porque ela já nascia, a tradução já nascia mais próxima daquilo que eu estava buscando, vamos dizer assim. Porque eu customizei a persona da inteligência artificial. Dei um background É, para ela, vamos chamar assim. é. Mas, cara, essas duas características, elas são muito impressionantes, né? Realmente. A questão do contexto, né, que é isso que você está dizendo, né, a persona misturada com o contexto e tal, do que você vai fazer, e a questão da memória, né? Detalhe, o contexto é tão importante que o ChatGPT se recusava a fazer a tradução quando eu comecei, porque como é um livro policial, tem violência. E ele se recusava a trabalhar com o texto que falava da violência, até eu poder customizar o GPT e ele tem uma persona de que ele é um tradutor trabalhando numa obra de ficção. Então, isso é uma coisa, né, eu há poucos dias montei uma apresentação e na apresentação eu montei uma apresentação em português e aí eu tinha que fazer uma versão diferente em inglês. Eu podia só traduzir, mas eu queria criar ela com
um contexto um pouco diferente. Porque eu já tinha feito a apresentação em português, então eu já tinha ganho um pouco mais de entendimento dos meus interlocutores, e agora eu ia mostrar para outros interlocutores, e eu já tinha um feedback que eu podia dar uma adaptada. Então, eu ia ter que fazer uma apresentação completamente nova. Não era simplesmente só traduzir, né? Mas era um pedaço que era basicamente tradução. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou usar, né, esse meu quadro aqui que eu criei dentro de uma planilha, que estava em português, e falei, cara, traduz esse negócio aqui para inglês, né? Por que eu vou perder meu tempo traduzindo, né? E aí eu entreguei para o ChatGPT e pedi para ele traduzir a tabela lá. Falei, cara, traduz essa planilha aqui para mim, para inglês, né? Haja como um executivo, né? Que está falando para outros executivos, então tem que ser no inglês, com um nível cultural elevado, tal, tal, tal. Dei algumas características, né, para ele seguir. Beleza, ele gerou uma nova planilha com 10% traduzido e o resto sem traduzir coisa nenhuma. Aí eu falei, cara, será que ele não conseguiu traduzir por conta da planilha? Aí o que eu fiz? Abri a planilha, marquei, né, a tabela que eu queria, né, as linhas e colunas, recortei, colei no prompt e voltei a dar exatamente o mesmo contexto. E eu demorei a entender o que ele tinha feito com a questão da memória. O que ele fez? Quando eu passei de novo o mesmo contexto, e agora não dei um arquivo de planilha, e dei a cópia das células, né, coladas dentro do prompt, a primeira coisa que ele falou foi: este é um trabalho complexo. Acho que ele falou assim: este é um trabalho complexo, vou ter que dividi-lo em etapas. Beleza. Primeiro, criando uma nova tabela, traduzindo o conteúdo. Agora vou criar uma planilha, gerei uma nova planilha, toma aqui. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi ele ter, né, quebrado o trabalho em tarefas e falar, né, que estava quebrando em tarefas, né? Fez 4 tarefas, 3 ou 4 tarefas, não me lembro, acho que foram 4. E aí, eu fiquei meio assim, falei assim, cara, o que tinha me chamado muita atenção foi, pô, ele quebrou um negócio em tarefas, né, e tal. Mas eu fiquei, cara, pensando, pô, por que ele gerou uma planilha? Eu não pedi para ele gerar uma planilha, pedi simplesmente para ele traduzir a tabela agora é uma tabela. Podia ter gerado uma imagem de uma tabela. Mas aí é que vem a questão da memória, né? O meu prompt anterior, eu tinha dado para ele uma planilha. Então ele continuava sabendo que o que eu queria era uma planilha. E eu tinha dito para ele que o primeiro trabalho não tinha ficado bom. Eu falei, cara, não ficou bom, faz agora desse jeito, né? Mas quando eu falo dessa mecânica da quebra do paradigma e da forma com que a gente lida com essas coisas, é isso, talvez, para a maioria das pessoas, esteja ainda difícil perceber que aquela entidade com quem você está falando, porque sempre que a gente lidou com coisas no computador, elas perdiam a memória. Elas sempre respondiam em cima daquela determinada pergunta e a próxima interação nunca conseguia fazer ligação com a anterior, né? Pensa, todo software que você usa, quando você interage com ele, na verdade, ele tem uma inteligência para fazer determinadas coisas, mas ele não consegue ligar o próximo evento com o evento anterior. Isso não acontece. Você me trouxe uma lembrança de uma coisa que é muito interessante, acho que exemplifica um pouco disso tudo que a gente está falando, que é o seguinte: eu estava preparando um texto, escrevendo um projeto. Não, os porquês, não porquês, etc. Mas um texto. A maior parte das pessoas geralmente prepara apresentações. E eu, inclusive, tinha uma apresentação pronta e tudo, mas eu sempre achei que você fazer um texto é melhor. Porque quando você faz um texto, você claramente coloca todas as informações de uma forma
que estão claramente expostas, vamos dizer assim, e nada é implícito como uma apresentação é. E eu estava comentando com uma pessoa, e aí eu dei o exemplo de que na Amazon era o padrão para você apresentar qualquer coisa dentro da Amazon era fazer um documento e não uma apresentação. Né? E aí essa pessoa comentou, você podia estar fazendo o seu documento, inclusive, dentro do formato que a Amazon usa. E eu, ok, existe um padrão, já ouvi falar, o tal do Amazon Six Page, vamos dizer assim. E aí você pode ir no Google, você vai fazer uma pesquisa, você vai encontrar 1 ou 2 artigos sobre aquilo, tal. Beleza. Eu fui para o outro caminho. Eu fui conversar com o Claude. E aí eu perguntei para o Claude, você conhece alguma coisa a respeito do padrão de documento conhecido geralmente como Amazon Six Pager? E aí ele me respondeu que sim, explicou o que era, de onde saíam as informações a respeito daquilo, e o que ele entendia que tinha no documento. Tudo bem. Aí eu tinha feito uma busca e tinha original no Google, lá onde eu falei que você ia encontrar um documento, encontrar um site, sei lá o que, eu tinha encontrado um documento que era um post no Medium bem extenso de um ex-funcionário da Amazon discutindo esse formato de documento, o seu uso dentro da Amazon. Tal. O que eu fiz? Eu fui lá no Medium, imprimi o documento dessa descrição, todo esse artigo inteiro, num PDF, dei para o Claude e falei para o Claude, levando isso em consideração tudo que você me falou, mais o conteúdo deste documento aqui, você poderia gerar para mim um guia de como gerar um documento neste formato? E me gerou um guia. Aí eu li o guia que ele gerou e, como eu tinha lido o documento que eu passei para ele, eu encontrei algumas inconsistências em relação ao que ele mesmo tinha me falado e o que ele colocou no guia, e eu pedi para ele reavaliar o documento e verificar se o documento levava em consideração todas as coisas que estavam realmente prescritas naquele artigo que eu tinha passado para ele. Ele diagnosticou os erros dele e consertou os erros dele. Tudo bem. E, beleza, aí o que eu fiz? Eu gravei o guia que ele me gerou, criei um novo projeto dentro do Claude, dei a ele como parte do Knowledge Base o guia de como criar um Amazon Six Pager, tá? E dei a ele uma versão sanitized, como eles falam em inglês, né? Uma versão sem nenhuma informação sensível do documento que eu estava escrevendo. E aí pedi para ele, você pode agora pegar estas informações que estão nesse documento e colocar elas no formato recomendado pelo guia Parará? E aí, né? Em 15 segundos eu tinha o meu documento reformatado dentro daquele padrão, li o documento no formato que ele fez, identifiquei algumas coisas que achei que não tinham ficado boas, comentei com ele quais as coisas que eu achei que não tinham ficado boas e por quê, ele ajustou meu documento, e aí o documento que eu tinha escrito, vamos dizer assim, nasceu novamente dentro do formato de um Amazon Six Pager. Ele contém exatamente as mesmas informações, só que agora as informações estão estruturadas dentro daquele formato que é o padrão para discussão de resultados ou de projetos, etc., dentro da Amazon. Né? E você vê que isso tudo que a gente está falando
acontece dentro de um espaço de tempo, talvez seja de 1 hora. E se você considerasse que eu fizesse a mesma coisa sem o apoio do Claude, eu ia levar pelo menos 3 vezes mais tempo, porque eu ia ter que reescrever o meu texto dentro daquele formato. E eu, para reescrever, adequar, copiar, colar, mover, adequar as frases para que elas façam sentido dentro daquele contexto, etc., eu levaria pelo menos 3 vezes mais tempo do que eu levei para fazer a brincadeira toda com ele. Isso porque no tempo que eu levei para fazer com ele, eu estou incluindo o tempo que eu levei para eu ler o documento que eu dei de referência para ele e levei para ler os documentos que ele me gerou e para eu escrever a crítica ao que ele fez para mim. Na verdade, vamos dizer assim, o fator para levar 1 hora, 90% fator humano, 90% de 1 hora foi meu. 10% no máximo foi dele. E eu estou exagerando, eu acho até o tempo dele, nessa brincadeira. Então, essa dinâmica de você trabalhar com a inteligência artificial como um parceiro que apoia você no que você está querendo fazer. Ela é uma coisa que as pessoas ainda estão tendo dificuldade para ver. Muita gente olha para a inteligência artificial como uma mágica, que quem não viu não tem ideia do que está perdendo. Quem viu, muitos acham que é uma mágica que vai fazer qualquer coisa para eles e depois se surpreende. Diz que a inteligência artificial alucina, gera umas coisas. Cara, você pediu para fazer um documento, você não deu informação nenhuma para ele. Ele inventou. É muito diferente de quando você fala, eu tenho esta informação aqui e eu quero apresentar ela desta forma, entendeu? Eu acho que aqui a gente acaba, no primeiro momento, a gente acaba vendo muitas pessoas que querem acabar com o seu trabalho e, sem ter nenhum tipo de trabalho, fazer com que alguém trabalhe para você, se alguém seria inteligência artificial. Então, cara, isso é delírio tremens, né? Ou seja, é loucura, é qualquer outro nome de coisa, né? Então, não tem como, né, você imaginar que você vai dizer quase coisa nenhuma e a inteligência vai conseguir fazer aquilo que você imagina que ela faria e que está na sua cabeça e que você, em momento nenhum, deu como elemento para que ela pudesse elaborar em cima e te ajudar a criar determinadas coisas. Então, ou seja, sendo bem do jeito que eu sou mesmo, né? Cara, para você que é preguiçoso, não tem jeito, meu velho. Não tem inteligência artificial, né? O que você quer, cara, é uma coisa que não existe, né? Você quer zero esforço e 100% de resolução. Você quer milagre, né? E, cara, milagre a gente sabe que o cara que faz quando merece. E são poucos os abençoados com isso. Então, né, você preguiçoso, vai se mexer, meu velho, porque não tem jeito. Você pode usar a tecnologia a seu favor, ela vai fazer você ter ganho de produtividade, como você acabou de dizer, né, Maurício? Que eu acho que esse aqui é o ponto bacana. Em alguns momentos ela pode errar, pode alucinar, tal. Cabe a você conseguir identificar aquilo que não faz sentido nenhum, né, e jogar fora. Mas se ela alucinar em 5 ou 10% das vezes e acertar em 90%, você ganhou 90% de produtividade, né? E isso é fabuloso. Sem contar que, né, o tempo com que ela normalmente responde para você é assustadoramente rápido. Atualmente é muito rápido. É muito rápido. Assim, Já era muito, muito muito. rápido quando era lento.
Vamos É, falar em português, né? Quando eu era lento, já era muito rápido. isso. Então, Agora é instantâneo, as- praticamente. os ganhos são muito significativos nesse sentido. Eu acho que agora cabe a, a todos nós, digamos assim, rompermos os nossos limites e enxergar todas as possibilidades aonde você poderia estar utilizando algum desses mecanismos para te trazer ganho de produtividade. Volto a dizer, outro dia eu estava conversando com um fornecedor lá, e lá na empresa onde eu trabalho, e ele estava me dizendo, mas qual a tua expectativa sobre esse projeto que a gente vai fazer? Você quer que ele responda certo 100% das vezes? Eu falei, cara, se isso que a gente for fazer acertar 40%, eu ganhei 40% a mais de produtividade. Eu só vou ter que fazer 60%, a minha equipe só vai ter que fazer 60%, 40% ela vai fazer num tempo que a minha equipe não conseguiria fazer. Como eu tenho um feeling de que ela vai acertar 80%, mais de 70% com certeza, o ganho é alucinante. Então, cara, vamos fazer o, o desenvolvimento específico desse agente, porque eu acho que o ganho é muito significativo. E eu acho que esse é o ponto, né? As pessoas às vezes estão querendo o problema 100% resolvido na primeira interação. Talvez isso não seja possível, ou seja possível em muito poucas vezes, quando a pergunta é muito direta e é possível de que com uma resposta muito clara se resolva instantaneamente a questão. Às vezes você vai precisar de 2 ou 3 ou mais interações para que você consiga ter aquilo que você quer. Mas eu acho que a análise, a perspectiva sobre o qual se deve fazer a análise é: se você não tivesse esta inteligência te ajudando, quanto tempo levaria para fazer isso que você fez? Que é o que você estava me citando ainda há pouco. Fiz em 1 hora. Cara, se você não tivesse isso, quanto tempo você ia levar? Talvez dias, pesquisando, encontrando, tentando, errando, escrevendo, apagando e tal. Ia fazer, claro que ia fazer, mas ia levar muito mais tempo. Então, se mesmo que aquilo que as inteligências artificiais foram capazes de gerar, com todas as interações, com tudo que você alimentou, com todo o esforço que você fez, foi 90% do conteúdo pronto, porque você completou 10% ou corrigiu 10%, cara, no tempo em que isso foi feito, isso é de um ganho colossal, cara. É de um ganho colossal. Então, sinceramente, eu vejo que o número de oportunidades ele é muito grande se a gente souber usar a mecânica da maneira para o qual ela pode te ajudar. Agora, isso exige de você também esforço para passar aquilo que você quer. Tomar determinados cuidados e usar determinados mecanismos que talvez não sejam tão naturais. Você acabou de falar algumas coisas aqui que eu nunca fiz. E eu comecei, enquanto a gente está conversando aqui, a falar, porra, isso é uma coisa legal. Quer dizer, eu já tinha feito para quando eu estava estudando algumas coisas tecnológicas, que é pegar e criar projetos no Claude, onde eu dou para ele os meus elementos. Isso eu já fiz com coisas mais técnicas, né? Pedaço de código, enfim. Agora, nunca fiz com texto, né? Texto que ele mesmo gerou, que é o que você acabou de dizer. Você pegou o que ele mesmo gerou, pegou aquele texto, depois criou um novo chat, criou um projeto e deu para ele o que ele mesmo tinha feito como subsídio, né? Essa é uma coisa inteligente de ser feita, não óbvia, não óbvia, que ninguém pensa em devolver para aquele ser algo que ele mesmo já te entregou. E você fala, cara, para que eu vou dar para ele o que ele já sabe? Não é? Só quando você sabe que ele tem amnésia. É. E ele não Então, lembra, fora daquele contexto, ele não lembra daquilo que vocês isso, conversaram. exato. Então, essa mecânica é uma mecânica que, muito provavelmente, poucas pessoas
já tenham aplicado, né? E, e são coisas que vão surgindo justamente da tua capacidade de estar cada vez mais exercitando a mecânica de usar as inteligências artificiais. O que está me preocupando nessa coisa, né? Tem uma coisa que está me preocupando que é o seguinte: o custo das coisas também está começando a gerar para as pessoas físicas um custo que não é desprezível, né? Bom, primeiro porque quase todas essas coisas são em dólar e infelizmente a nossa moeda é patética. Eu vou falar E para você, eu vou falar para você que eu, eu concordo com o que você está falando e ao mesmo tempo eu discordo. Por que eu porque se discordo? você usar várias, né? Porque hoje o que você vai ver? Eu estou começando a querer testar algumas outras ferramentas que estão com a inteligência artificial lá dentro. Quer dizer, eles usam o Claude, o ChatGPT para poder fazer as outras coisas, como por exemplo, como você sabe, eu sou um sujeito que gosto muito de mapas mentais, então estou testando aquela ferramenta que eu mandei para você, Sim, aonde a partir de texto ele gera um mapa para você. Só que o que acontece, né? Na versão gratuita, o conteúdo textual ele é muito limitado, né? Porque rapidamente você esbarra na quantidade de tokens que ele te deu na versão gratuita. E aí, para que você possa, né, explorar o verdadeiro poder do negócio, você tem que ir para as versões pagas, é né? por isso que eu Que gosto começam a gerar, das, que começam a gerar custo sobre custo, né? por isso que eu gosto das ferramentas que tem aquele conceito do bring your own AI. Né? É o que eu escrevi um artigo sobre isso há um ano atrás. Mas tem algumas que fazem isso. Hoje eu estava vendo uma ferramenta de agentes, de orquestração de agentes, em que você tem uma taxa que você paga, mas e aquela taxa, mesmo no princípio, né, você tem um determinado número de créditos, etc., uma taxa, mas se você plugar nela as suas chaves de A sua API API. da OpenAI e da Anthropic, né, do Claude, ela não consome os seus créditos para falar com aqueles modelos. Então, você pode pagar, vamos dizer assim, a taxa pequena dela, a inicial dela, e fazer muito mais coisa, porque você está indo para a sua Conta que você já tem. conta que você Isso. já tem, É. né? E debitando lá aquele negócio que você já paga, teoricamente. Mas por que eu ia discordar de você? Porque eu vou falar uma coisa bem brasileira, vamos dizer assim, né? Embora com o passar do tempo seja uma coisa menos comum no Brasil do que era no passado, mas pô, quantas pessoas no Brasil não contratam o serviço de um diarista, de uma diarista para fazer um trabalho na sua casa, né? Ou contrata um trabalho de um eletricista ou um trabalho de um bombeiro, uma coisa assim. E quanto você paga pelo serviço de uma pessoa dessa, ou seja o diarista, o bombeiro, o eletricista, etc. Você paga muito mais do que um mês de inteligência artificial na visita do eletricista, no dia do diarista, etc. Então, eu concordo com você que para quem não pagava nada, você pagar duas, três inteligências artificiais é uma despesa nova, não desprezível que você passou a ter. Mas se você usa isso a vero, vamos dizer assim, se você usa isso para te trazer um ganho, vale muito mais do que o que você paga. Não, aí eu concordo com você. Ou seja, se você vai ter as ferramentas que vão fazer parte do seu ferramental de uso contínuo que eu quero dizer, você vai ter não uso esporádico uma vez por mês ou talvez menos, aí eu concordo totalmente com você, porque no fim das contas a vantagem do ganho de produtividade pelo custo, na grande maioria das vezes, se paga amplamente. Agora, se não é o caso, aí você começa a ficar com um monte de pequenas contas que somadas geram uma conta grande para você
poder ter aquela ferramenta quando então você vai querer usar. Isso que você falou, de poder usar a outra ferramenta, poder trazer a sua própria IA, eu acho que é uma coisa que vai começar a se tornar mais comum, mas ainda não é, né? Uhum. Todas elas usam estes algoritmos por trás, né? Essas inteligências artificiais, mas elas não deixam você levar a sua chave, né? Uhum. Então, você acaba tendo que pagar dobrado, digamos assim, ou até mais, porque muitas vezes Tem um o premium ali. custo, o custo da ferramenta está em cima do custo básico. Então, sei lá, estou falando de uma ferramenta de mapas mentais, vamos supor que o básico do ChatGPT seja $20. Tá? Beleza, o básico da ferramenta de mapas mentais com a inteligência artificial, que a gente sabe que por trás é o ChatGPT, no lugar de ser 20, é 35. Uhum. Pô, só que você já pagou os 20 do, do, Você do ChatGPT. já tá em 50. Pô. Você já está em 50, né? Se você vai usar realmente a ferramenta de mapa mental o tempo todo e vai trazer um ganho, eu concordo totalmente com você. 35 é peanuts. E se tudo que você precisa da inteligência artificial é para fazer mapa mental, você não precisa ter outra. E, Elimina e aí, ela. e aí eu vou até te dizer o seguinte, que eu já olhei esse negócio por outro lado, que é você mandar a inteligência artificial, o Claude ou o ChatGPT, gerar um arquivo para uma ferramenta de mapa mental. Eles fazem também. Eles fazem também. Não, acredito que sim. Nunca Eu testei, já mas fiz. eu vou. Ele faz. Ele faz o mapa mental? Não, ele faz o texto que vai dar subsídio para o mapa mental. Ele faz o texto que vira um mapa mental em determinadas ferramentas. Tá. Então, que é um formato, o arquivo é um formato texto, entendeu? O arquivo de várias ferramentas é um formato texto. Então, ele consegue gerar o dado num formato que. No layout. No No layout. layout, isso. E se você importar na ferramenta, vira um mapa mental, é isso? Vira um mapa mental. Entendi. Então, eu acho que esse é um ponto que não é desprezível, né? Que, obviamente, vale a pena a gente comentar, né? Que é o custo das diversas ferramentas. Isso tende a crescer, né? Acho que a gente ainda vai passar por essa explosão de aumento de custo, até que depois a gente vai voltar para um modelo um pouco mais. Mais interconectado. Isso, exatamente, exatamente. Acho que a gente vai ter Cara, esse eu evento. vou falar para você o seguinte: eu acho que está na hora da gente fechar, porque a gente está gravando isso aqui, na hora que a gente está gravando isso aqui já é tarde, né? E de manhã todos levantaremos cedo para trabalhar, então acho que tá na hora de a gente fechar. Tem alguma coisa que você queira acrescentar aí da conversa de hoje? Considerando que a gente hoje tem plateia? Não, acho que o que a gente queria bater papo, a gente falou. Acho que uma coisa que é legal, né, para quem por acaso está nos ouvindo, seja lá que horas Agora, foi, e seja lá por que canal seja, que Me Talks, diferente do que a gente fazia antes, vai ser uma coisa com uma frequência um pouco menor, mas vai ser assim. A gente vai conversar livremente sobre o aspecto que a gente quiser. Então, se você está nos assistindo, curte, volta. A gente provavelmente vai fazer uns 2 por mês, né, Maurício? Então, um a cada 15 dias, uma coisa assim. E fala para os amigos, né, se você curtiu, gosta, quer sugerir alguma outra coisa que você viu ou algum insight que te ocorreu e tal, comenta, né? Porque vai estar no YouTube e a gente responde. Quem sabe na nossa próxima conversa a gente não emenda a partir de alguma coisa que surgiu aqui, que também a gente tem achado interessante e tenha visto por aí, né? Enfim, basicamente isso. beleza. A gente vai estar fazendo essas conversas pelo menos 2 vezes por mês. Essa é a nossa meta inicial.
a gente se manter aí atualizado do que está rolando, não está rolando com o outro, etc. Aqui aí eu vou falar assim, você está vendo isso, eu não sei se você está vendo isso aqui agora, mas esse programa vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível no X, tá? Na conta do Mundo Exponencial, tá? O nome é o mesmo no YouTube. Talvez em outras plataformas, aí a gente vai ver mais para frente, mas essas duas com certeza absoluta. E aí tudo que o Alexandre falou está valendo, qualquer sugestão de alguma coisa para a gente ver, olhar e conversar e discutir aqui, pode colocar comentário, tanto no YouTube como dar reply no post no X. E a gente está iniciando um ano novo, o canal Mundo Exponencial vai voltar à atividade, vai ter muito mais atividade do que vinha tendo. Talvez não chegue nesse momento inicial ainda a ter o mesmo volume de atividade que a gente tinha quando a gente parou de publicar vídeos regularmente. A gente passou aí 2 anos e meio, onde a gente acho que publicou uma média de 2 vídeos por ano, né, para um canal que geralmente fazia 3 vídeos por semana. Né? Então, a gente está voltando e você pode esperar não só essas conversas aqui, como outros conteúdos interessantes que vão estar surgindo aqui no canal também. E tudo que vocês quiserem comentar e pedir, perguntar, sintam-se à vontade para colocar nos comentários e fazendo aquele comentário tradicional de quem posta os vídeos, você pode dar o like aí, assinar o canal, essa brincadeira toda, que é sempre bem-vindo e, como o pessoal diz, ajuda o algoritmo a levar a gente para mais gente. Para a gente, para mais gente, é isso mesmo. É isso. Beleza, pessoal. Ficamos por aqui, então, gente. Falou. Step into the light, we'll show you where dreams and visions start to grow. The world is changing fast, you know.